Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Tânia finalmente decide abrir o jogo com Jacques, revelando em detalhes como conseguiu se livrar de Wanderson e chegar até ele depois de tantos acontecimentos turbulentos. Ela conta que, após perceber que estava sendo usada como peça descartável nos planos do comparsa, tomou coragem para enfrentá-lo. Tânia explica que Wanderson havia perdido o controle e que, para escapar, precisou agir rápido e de forma calculada. Sua fuga foi tensa, repleta de ameaças e perseguições. Mas ela não recuou. A verdade, para ela, era a única forma de se libertar. Ao ouvir tudo, Jacques se mantém dividido entre o choque e a culpa, percebendo que seus erros continuam deixando rastros profundos na vida de todos ao redor. Enquanto isso, Valquíria retorna frustrada da busca incansável que fazia por Jacques. Ela lamenta não ter conseguido encontrá-lo e, com o coração apertado, revela a Samuel que a polícia localizou o corpo de Wanderson. A notícia pesa sobre ambos, trazendo um senso de urgência e preocupação com os próximos passos. Valquíria teme que Jacques esteja ainda mais encurralado pelos próprios crimes e pelas circunstâncias que se acumulam. Do outro lado, Sofia enfrenta seu próprio drama pessoal. O fim das férias a deixa abalada, pois sabe que terá de voltar para a mansão, um espaço carregado de memórias e tensões. O retorno à rotina rígida e emocionalmente desgastante a incomoda profundamente. Para tentar amenizar a situação, Léo assume a responsabilidade de orientar Érica, a nova babá, contratada para cuidar da menina. Ele dá instruções claras, tentando garantir que Sofia, apesar do ambiente hostil, receba o mínimo de acolhimento e proteção. Na delegacia, Marlon conhece sua nova parceira de trabalho, a destemida Cabo Lopes. A interação inicial é tensa, mas revela potencial para uma dupla eficiente e determinada. O encontro marca o início de uma nova fase profissional para Marlon, que tenta equilibrar o peso emocional dos acontecimentos com a responsabilidade de seu cargo. Apesar do caos ao redor, Marlon e Léo iniciam juntos a faculdade, dando um passo importante em suas vidas pessoais. Entre risos, cumplicidade e planos para o futuro, os dois não hesitam em declarar novamente o amor que nutrem um pelo outro. A união fortalece ambos diante dos desafios que continuam surgindo. Por fim, Hudson procura Ellen e solta a bomba. Wanderson está morto. A revelação já seria impactante por si só, mas ele ainda acrescenta que Sofia, mesmo tão jovem, é acionista da Boaz. A informação muda completamente o tabuleiro, abrindo espaço para novos interesses, tensões e decisões que prometem mexer com todos os envolvidos. Davi sente o chão sumir sob seus pés quando recebe a notícia sobre Jacques. O impacto é tão grande que ele sequer consegue formular uma frase completa. O peito aperta, a respiração falha e tudo ao redor parece girar. Samuel, percebendo o estado do irmão, se aproxima sem hesitar, oferecendo apoio. Ele segura Davi pelos ombros, tentando guiá-lo para um canto mais silencioso, longe dos olhares curiosos. Respira, Davi. Calma. Eu tô aqui, sussurra Samuel, embora também esteja abalado com as últimas revelações. Enquanto isso, Valquíria se dedica a rastrear Jacques com a precisão de alguém movida pela urgência e pela justiça. Seus olhos percorrem telas, mapas, mensagens, qualquer pista que possa indicar o paradeiro do vilão. Finalmente, ela encontra um rastro. Jacques havia sido visto nas proximidades de uma estrada, pedindo carona. O motoqueiro que o ajudou a fugir, porém, não estava disposto a oferecer proteção gratuita. Assim que Jacques tenta escapar novamente, o homem o confronta, acusando-o de ter mentido sobre o dinheiro prometido. A discussão esquenta e o motoqueiro perde o controle, partindo para cima dele com golpes rápidos e violentos. Jacques cai no chão, sangrando, vulnerável, mas ainda obsessivamente focado em fugir de todos que o querem por perto, especialmente da verdade. De volta à cidade, Samuel se junta a Ayla e Davi para contar a Rosa
aquilo que ela nunca imaginou ouvir. O trio se aproxima lentamente, cada um carregando um peso diferente no semblante. Rosa percebe que algo está errado antes mesmo de escutá-los, mas ainda assim não está preparada para a revelação que vem a seguir. Samuel respira fundo e diz com cuidado: Rosa, o que descobrimos sobre Jaques? Ele é o responsável pela morte de Abel. As palavras ecoam como um golpe. Rosa leva a mão à boca, sentindo o mundo ruir. A incredulidade, dor, raiva e uma súbita sensação de traição que a imobiliza. Davi, tomado por um turbilhão emocional, implora aos irmãos que o deixem ficar sozinho. Ele precisa de silêncio, de espaço, de um momento para processar o caos que se instaurou. Samuel e Ayla respeitam o pedido, observando Davi se afastar lentamente, como se carregasse nas costas o peso de um mundo inteiro. Enquanto isso, uma conversa decisiva acontece entre Léo e Filipa. Ele revela que Danilo se entregou à polícia, assumindo suas próprias culpas e recusando qualquer ajuda jurídica. Filipa, preocupada, decide agir. Ela vai até a delegacia e encontra Danilo abatido, mas firme em sua decisão. Com delicadeza e firmeza, o convence a aceitar o apoio de Yuri. Você não precisa enfrentar tudo isso sozinho, ela insiste. Danilo hesita, mas acaba cedendo, percebendo que lutar sozinho pode ser fatal. No fim do dia, Tânia finalmente encontra Jaques. Ele está irreconhecível, tocando violão em um bar pequeno, quase vazio, como se tentasse se esconder atrás das próprias melodias. Ao vê-la, congela por um instante. Tânia se aproxima devagar, tentando entender se aquele homem diante dela ainda é o mesmo, ou apenas uma sombra desesperada prestes a desmoronar. Nina, ainda com o coração acelerado depois dos últimos acontecimentos, olha para Ionan com uma expressão inquieta. Ela sabe que não pode permanecer ali por mais tempo. A confusão ao redor, os segredos sendo desvendados e o medo crescente de que tudo saísse do controle a obrigam a tomar uma decisão firme. Com a voz baixa, mas decidida, ela anuncia que precisa voltar para casa. Ionan tenta convencê-la a ficar, dizendo que é perigoso circular sozinha agora, mas Nina sabe que há algo maior a resolver, e que só enfrentando a própria realidade conseguirá ajudar quem ama. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Danilo vive o momento mais intenso e doloroso de sua vida. Reunido com Manuel, Léo e Marlon, ele finalmente deixa cair a máscara que sustentou durante tanto tempo. Cansado de carregar a culpa e esgotado pelas manipulações de Jaques, Danilo confessa que foi cúmplice no assassinato de Abel. A revelação cai sobre o trio como um choque, especialmente para Léo, que sempre desconfiou de algo, mas jamais imaginou ouvir dos lábios de Danilo uma confissão tão grave. Danilo, abatido, diz que não aguenta mais viver com o peso desse segredo e afirma, com uma firmeza que surpreende a todos, que deseja contar tudo à polícia. Léo tenta reorganizar as ideias, pressionado pelas revelações e pelos perigos que se aproximam. Em meio ao turbilhão, porém, ele se lembra de Filipa. A ideia de deixá-la na clínica, vulnerável às armações de Jaques, o atormenta. Ele começa a planejar uma forma de tirá-la de lá sem levantar suspeitas. O risco é gigante, mas Léo sabe que se não agir agora, pode ser tarde demais. Mais tarde, ao se encontrar com Samuel, Léo decide abrir completamente o jogo. Ele conta ao amigo que Danilo está disposto a depor contra Jaques e, mais importante, que ele tem em mãos a prova definitiva do crime que tirou a vida de Abel. Samuel, surpreendido, entende a gravidade da situação. Se Danilo realmente entregar o material à polícia, o império de mentiras de Jaques pode desmoronar por completo. A operação de resgate de Filipa, que antes parecia impossível, finalmente começa a tomar forma. Com a ajuda de Samuel e de Vivian, Nina consegue entrar na clínica e tirar a amiga de lá antes que os funcionários percebam. A fuga é tensa, cheia de passos calculados e olhares vigilantes.
Mas o trio consegue sair sem deixar rastros. Filipa, ainda abalada pelos remédios e pela pressão psicológica que sofreu, se apoia em Nina, agradecida e fragilizada. Enquanto isso, em um momento inesperado de ternura, Bárbara demonstra carinho e cuidado por Davi, surpreendendo o rapaz. Ela o trata com delicadeza, como se tentasse compensar todos os erros do passado, num gesto breve, mas sincero. E, finalmente, Danilo cumpre o que havia prometido. Sozinho, sem advogado e sem tentar proteger a si mesmo, ele se apresenta na delegacia. De cabeça erguida, encara os policiais e declara que está ali para se entregar. Seu destino está selado, mas pela primeira vez em muito tempo, ele sente que está fazendo o certo. Ellen jamais imaginou que um dia precisaria voltar ao Rio de Janeiro carregando um peso tão grande nos ombros. Durante anos, ela viveu escondida em outra cidade, sustentando uma mentira que a corroía dia após dia. A falsa notícia de sua própria morte. Era a única saída que encontrou na época para proteger Sofia, mas o plano trouxe consequências devastadoras. Agora, tomada pela saudade e pelo arrependimento, Ellen decide enfrentar o passado, mesmo sem ter certeza se será perdoada. Nos últimos meses, ela vinha sofrendo silenciosamente, incapaz de afastar da mente a imagem da filha crescendo longe, acreditando que a mãe estava morta. As noites eram longas, e a culpa, insuportável. A vida que Ellen tentara reconstruir longe do Rio nunca deixou de parecer uma prisão emocional. E observando tudo isso de perto, Hudson, um homem de caráter duvidoso com quem ela se envolveu sem perceber o perigo, começou a alimentar seus próprios interesses. Hudson sabia da história, sabia da herança dos Boaz e via em Sofia uma oportunidade de ouro. Mais do que apoiar Ellen, ele queria empurrá-la de volta ao Rio para manipular a situação e, assim, garantir para si uma fatia da fortuna que, por direito, pertencia à menina. Ele se aproximava com palavras doces, usando o drama de Ellen como ferramenta para convencê-la. Dizia que ela tinha o dever moral de procurar a filha, que precisava reparar os erros do passado. E Ellen, fragilizada, acabava cedendo às pressões. Após muita insistência e tomada por um novo impulso de coragem, Ellen finalmente toma a decisão que vinha adiando há anos. Vai voltar ao Rio, com ou sem apoio. Ainda que o medo da reação de Sofia a consumisse, ela entendia que continuar se escondendo só aumentaria o abismo entre elas. Hudson, percebendo sua chance, faz questão de acompanhá-la. Ele esconde suas verdadeiras intenções com maestria, fingindo ser um companheiro preocupado. A viagem é tensa. Ellen passa o trajeto inteiro imaginando o reencontro que tanto teme quanto deseja. Mas o destino nem espera ela se organizar direito. Assim que coloca os pés na cidade, em meio ao nervosismo do retorno, ela se descuida. Tira a máscara e o boné que usava para se disfarçar, certa de que ninguém a reconheceria após tanto tempo. E é exatamente nesse momento que o inesperado acontece. Samuel, que por acaso passa pelo local, congela ao vê-la. Por um instante, ele acredita estar vendo um fantasma. O choque o paralisa. Ellen tenta virar o rosto, mas já é tarde demais. Com a voz embargada e os olhos arregalados, Samuel a chama, incrédulo. Ellen! Viva! O mundo desaba sobre ela. Os pensamentos se embaralham, e Ellen precisa respirar fundo para não correr. Fugir era o reflexo natural, mas ela finalmente entende que não dá mais para mentir. O passado a alcançou. Ela apenas confirma com um aceno, e Samuel, ainda em choque, avisa Léo. Minutos depois, os dois a cercam, exigindo explicações. A cobrança é dura. Léo e Samuel, que vivenciaram o luto, que choraram sua morte e sentiram o impacto do desaparecimento na vida de Sofia, querem respostas. Por que ela fez isso? Como pôde abandonar a própria filha? Como conseguiu viver tanto tempo sustentando algo tão cruel? Ellen, devastada, começa a explicar.
Conta sobre as ameaças, sobre o medo que a consumiu na época, sobre a sensação de estar encurralada. Fala da decisão desesperada que tomou, acreditando que, ao desaparecer, protegeria a filha de algo muito maior e mais perigoso. Revela como sua ausência foi um tormento constante e admite que quis voltar inúmeras vezes, mas nunca encontrou coragem suficiente. Até agora. A revelação deixa Léo e Samuel profundamente abalados. Eles oscilam entre a raiva, a compaixão e a incredulidade. Saber que Ellen está viva muda tudo. Saber que ela pretende reaparecer na vida de Sofia muda ainda mais. O reencontro entre mãe e filha, porém, não vai depender só da vontade dela. Vai depender de reparar os danos, enfrentar a justiça emocional de todos e, acima de tudo, se mostrar digna de receber o perdão. Determinada, Ellen afirma que entrou no rio com um único objetivo real: pedir a guarda da filha. Não quer dinheiro, não quer status, não quer nada além de reconstruir o que perdeu. Mas Samuel, atento ao comportamento de Hudson, percebe que algo ali não está certo. O companheiro de Ellen demonstra interesse exagerado em cada detalhe envolvendo Sofia, herança, documentos, advogados. Não demora muito para que Samuel e Léo conectem os pontos. Enquanto o drama familiar se intensifica, Hudson começa a pressionar Ellen, alegando que é melhor agir rápido antes que alguém tente afastá-la novamente da filha. Ele age como se estivesse defendendo-a, mas seu olhar sempre retorna ao mesmo ponto: a herança dos Boaz. É evidente para quem observa de fora que ele tem planos próprios, escusos, ambiciosos e nada sentimentais. Ellen, por sua vez, acaba dividida. Sabe que Hudson não é confiável, sente isso em cada palavra dele, mas está tão vulnerável emocionalmente que não consegue romper de imediato. Seu foco real é Sofia. Abraçar a menina, pedir perdão, recuperar anos perdidos. Do resto, ela tenta não pensar, mesmo que isso a coloque novamente em risco. Entre cobranças, revelações e segundas intenções, Ellen terá de enfrentar a maior batalha da própria vida. Reaparecer viva é só o começo. O que vier depois, justiça, perdão, reaproximação, verdades, será ainda mais difícil. Mas pela primeira vez em muitos anos, ela está disposta a lutar. E dessa vez, promete não fugir. Jacques volta a espalhar seu veneno, desta vez afirmando com todas as letras que Danilo está profundamente envolvido em seus crimes. A acusação cai como uma bomba, deixando todos desnorteados e sem saber em quem acreditar. A frieza com que o vilão distorce os fatos só aumenta a tensão entre o grupo, criando fissuras que ele manipula com habilidade calculada. Enquanto isso, um momento inesperado choca a todos. Bárbara perde sua luta de forma inexplicável. A plateia fica atônita, sem entender como a atleta, conhecida por sua força e resistência, caiu tão rápido. Renata, observando cada detalhe, sente um aperto no peito. Para ela, há algo errado ali. Algo que vai além de uma simples derrota. Convencida, murmura para si mesma que Bárbara entregou a luta de propósito, mas ainda não entende o motivo. Em outro canto, longe de toda a confusão, Marlon toma coragem e pede Léo em namoro. O momento é leve, bonito, quase ingênuo, como um respiro no meio do caos que todos enfrentam. Léo, emocionado, sorri e aceita, abrindo espaço para uma nova fase em suas vidas. Sofia, que sempre observou os dois com carinho, não esconde sua alegria. Ela afirma para Léo e Samuel que gosta dos dois juntos, que vê verdade na relação. E isso cria um ambiente de cumplicidade que os fortalece. Já Bárbara, abalada pela derrota e emocionalmente frágil, encontra amparo em Davi. Ele cuida dela com paciência e carinho, tentando acalmá-la. Porém, o que deveria ser apenas uma noite de desabafo se transforma em um problema maior. Bárbara exagera na bebida, misturando a frustração da luta com sentimentos que tenta esconder de si mesma. Davi, preocupado, tenta evitar que ela perca o controle, mas percebe que o buraco é mais fundo do que imaginava. Enquanto isso,
Danilo decide que não pode mais continuar às cegas. Desconfiado dos passos de Jaques, ele passa a segui-lo pelas ruas, mantendo distância e observando cada movimento. A perseguição o leva até um lugar sombrio e silencioso, uma clínica psiquiátrica afastada. Lá, para seu espanto, ele descobre que Filipa está internada, dopada, isolada e vulnerável. A visão o deixa transtornado, pois agora entende que Jaques está escondendo algo muito mais grave do que tinha imaginado. No meio desse turbilhão, Samuel finalmente toma coragem de ser sincero com Ayla. Ele revela que está se envolvendo com Vivian, mesmo sabendo que isso pode magoá-la. Ayla escuta tudo em silêncio, tentando processar, mas a dor é evidente em seu olhar. A revelação marca uma ruptura definitiva entre eles. Com a cabeça fervendo de informações e sabendo que precisa agir rápido, Danilo liga para Nina. Sua voz é urgente, carregada de medo e determinação. Ele sabe que, a partir daquele momento, nada será como antes. As peças começam a se mover e o cerco ao vilão está prestes a se fechar. Mas também é nesse ponto que os riscos se tornam maiores do que nunca. Samuel está decidido a acabar, de uma vez por todas, com a teia de mentiras que Jaques espalhou desde a morte de Abel. Depois de semanas colecionando pistas, ele finalmente descobre o que faltava. Um vídeo gravado por Ricardo pouco antes de morrer, registrando a sabotagem no carro de Abel. A revelação atinge Samuel como um raio. Se aquele vídeo realmente existir, é a prova definitiva da culpa de Jaques, e a última chance de libertar a memória do pai de qualquer mentira plantada pelo vilão. A partir daí, Samuel passa a agir como quem carrega o mundo nas costas. Ele vasculha cada canto da mansão, tenta acessar senhas, revirar pastas, até que uma simples informação muda tudo. O vídeo está no celular de Ricardo. O aparelho desapareceu após a morte dele, e ninguém soube dizer onde havia ido parar. Mas Samuel tem um palpite. Algo dentro dele grita que Jaques pegou o telefone. Talvez para apagar o vídeo, talvez para usá-lo como arma. A única solução é encontrar o aparelho antes do vilão. Quando Jaques retorna à mansão, vindo de mais uma de suas escapadas misteriosas, Samuel sente um impulso quase instintivo. Ele pega o celular, abre a lista de contatos e liga para o número de Ricardo. O som começa como um eco distante, abafado, quase imperceptível. Mas em poucos segundos o toque se torna claro, inconfundível. Vem de dentro da casa, vem de dentro da sala, vem do bolso do próprio Jaques. O clima congela. Samuel dá 2 passos lentos, calculados, com os olhos fixos no tio. Ele poderia disfarçar, poderia inventar qualquer desculpa, mas escolhe ferir direto onde sabe que dói. Não vai atender, Jaques? Provoca com um sorriso duro. O som da vibração incomoda Davi, que logo gira o corpo tentando entender. Tem alguma coisa vibrando? Que celular é esse? Pergunta confuso. Samuel não perde tempo. Era do Ricardo. Dispara. Davi pisca sem raciocinar de imediato. O Ricardo morreu, Samuca. Pra que você tá ligando pra ele? O sobrinho respira fundo, deixa a atenção escorrer pela voz e devolve. Pergunta errada. A pergunta certa é: por que o Jaques está andando com o celular de um morto? A frase cai como um soco. Jaques sente o chão estremecer sob os pés. Ele tenta manter a compostura, mas o olhar dele denuncia o desespero. E Samuel percebe tudo. Cadê o telefone? Exige, a voz transbordando autoridade. Me dá aqui! Jaques ainda abre a boca para inventar alguma saída, algum discurso pronto, mas Samuel não espera. Ele avança, segura o braço do tio e tenta arrancar o celular de dentro do bolso. Em segundos, os dois estão enroscados num embate violento, empurrando-se, segurando roupas, tentando arrancar a verdade à força. Davi se desespera. Para com isso! Os dois! Meu pai precisa desse celular! Grita, tentando separar os dois com o corpo. A frase faz Samuel perder o controle. O sangue ferve, a garganta queima. Ele se vira para Davi e, pela primeira vez, diz a verdade sem medo, sem rodeios, sem suavizar nada. Claro que ele precisa, para não deixar ninguém ver o vídeo dele sabotando o carro do papai. O silêncio que se instala não é silêncio, é explosão contida. É o momento em que tudo faz sentido para Davi. Ele olha para Jaques, esperando que ele negue, que chame Samuel de louco, que faça qualquer coisa.
Mas o vilão hesita, e essa hesitação diz mais do que qualquer palavra. Com a tensão no limite, o celular finalmente escapa das mãos dos dois. O aparelho quica no chão, desliza pelo tapete, bate na base do sofá e para no centro da sala. Por um segundo, todos congelam. O segundo seguinte é puro caos. Jacques corre primeiro. Num gesto impulsivo, brutal, ele pisa com força no celular. 1, 2, 3 vezes. O estalo seco do plástico e do vidro quebrando ecoa pela sala como um grito de desespero. "Olha o que você me fez fazer!" Dispara irônico, fingindo indignação. O celular quebrou. Ele sabe exatamente o que está fazendo, destruindo a única prova material que poderia colocá-lo atrás das grades. Samuel cai de joelhos ao lado dos restos do aparelho. Ele recolhe as partes espalhadas, tenta juntar a carcaça destruída, vira cada pedacinho com os dedos tremendo. É inútil. A tela virou pó, os circuitos se romperam. Ainda assim, quando ele encontra o chip, segura-o como se fosse ouro. Talvez ainda exista alguma chance. Talvez algum técnico consiga recuperar o arquivo. Ele só precisa acreditar nisso. Enquanto Samuel segura o chip, tentando respirar, Jacques se afasta, ajeitando a roupa, como quem acaba de vencer mais uma batalha. "Tarde demais, Samuel", murmura ele, com um sorriso venenoso. Às vezes a verdade morre junto com quem a carrega, mas Samuel não se deixa abalar. Ele levanta, encara o tio com um olhar firme, mais decidido do que nunca. A verdade pode até demorar para aparecer, mas quando aparece, destrói tudo, inclusive você. Jacques percebe pela primeira vez que Samuel não vai desistir, e que aquele chip, pequeno, sujo, arranhado, pode ser a ruína dele. A guerra entre os dois apenas começou, e agora, com o chip nas mãos, Samuel sabe que não está mais lutando apenas por justiça. Está lutando pelo pai, pela memória dele e pela própria alma. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Pam se recusa firmemente a entregar a chave do quarto de Filipa a Danilo, deixando claro que não permitirá que ele interfira mais na vida da jovem. Enquanto isso, Filipa, atordoada e à beira de um colapso, implora a Joana que a deixe sair imediatamente da clínica. O desespero em seus olhos revela o quanto ela se sente presa, sufocada e perdida, sem saber em quem confiar. Em outro canto, Marlon conversa seriamente com Lucas. Determinado a lutar limpo, Lucas toma a decisão de descartar o aditivo oferecido por Bárbara e Romano, preferindo contar apenas com sua própria força e técnica no ringue. Sofia, por sua vez, lamenta profundamente que Léo não tenha aceitado acompanhar Samuel durante o passeio que havia planejado. Ela sente a distância entre eles crescer de forma silenciosa e dolorosa. A tensão dá lugar à alegria quando Lucas vence sua luta. A vitória contagia todos, que comemoram com entusiasmo. Marlon abraça Bárbara em meio à festa, mas o gesto é observado atentamente por Léo, que contém suas emoções. Em seguida, Marlon encara Jorginho e vence a disputa com garra, dedicando o triunfo a Léo numa tentativa clara de reaproximação. Do outro lado, a pressão aumenta. Romano cobra que Bárbara perca sua luta de propósito, colocando-a contra seus próprios valores e sentimentos. Enquanto isso, Danilo, cada vez mais inquieto com o desaparecimento de Filipa, alerta Nina e exige respostas. Seu desespero o leva a confrontar Jacques, ameaçando-o com uma determinação fria e feroz, prometendo que nada, e nem ninguém, ficará impune se algo acontecer a Filipa. À beira do desfecho de Dona de Mim, Jacques encara o pior momento de sua trajetória. Uma queda vertiginosa que começa com a descoberta de todos os seus crimes e culmina em uma fuga desastrosa, marcada por violência, humilhação e o reencontro amargo com Tânia. Com a prisão decretada e sua imagem destruída, o vilão entra em colapso emocional e físico, enquanto tenta escapar do cerco armado pela polícia e pela própria consciência. Tudo acontece de maneira abrupta e caótica. Assim que a verdade sobre a morte de Abel vem à tona, Jacques sente o chão desaparecer sob seus pés. Por mais que tenha acreditado que jamais seria descoberto, as peças que ele tentou esconder começaram a se encaixar uma a uma, expondo sua face mais cruel. O julgamento público é imediato, e a notícia explode como um incêndio. Jacques é assassino. Jacques é o responsável pela morte de Abel. O vilão percebe que não tem mais tempo para negar, manipular, distorcer
ou se esconder atrás das máscaras que sempre usou para enganar o mundo. Com a prisão decretada, ele toma a decisão desesperada de fugir. Na calada da noite, retorna à sua casa para tentar uma despedida silenciosa, quase fantasmal. Observa de longe familiares que um dia fingiu amar, tentando lembrar de alguma emoção verdadeira, mas tudo o que encontra é um vazio turvo, formado por anos de mentiras e ambição desmedida. Ele não se considera um homem sentimental, mas admite para si mesmo que nunca imaginou que terminaria assim. Reduzido à condição de fugitivo, rejeitado por todos, odiado por muitos e prestes a enfrentar as consequências que jamais acreditou que chegariam. Enquanto recolhe alguns pertences às pressas, achando que ninguém o notou, Samuel aparece na porta. O olhar do jovem é de choque e decepção profunda, um misto de repulsa e tristeza, como se estivesse vendo um estranho ocupar o corpo do homem que um dia considerou uma figura importante na família. Samuel percebe imediatamente o que o tio está tentando fazer. "Você vai fugir?" Ele pergunta, sem precisar de resposta. Jacques tenta inventar uma desculpa qualquer, mas está cansado demais até para mentir. A verdade é que aquele é um dos raros momentos em que ele não tem força para dissimular. "Eu não posso ser preso, Samuel. Não agora. Não desse jeito", diz, com a voz embargada por uma raiva impotente. Samuel tenta impedi-lo, fala sobre Abel, sobre justiça, sobre tudo o que ele destruiu. Mas Jacques, movido pelo instinto de sobrevivência, o empurra e corre em direção ao carro. A fuga começa ali, com o coração acelerado e a certeza de que cada segundo pode ser o último em liberdade. A delegada Valquíria, incansável e determinada, mobiliza toda a polícia para capturar o assassino. Equipes são espalhadas pela cidade, vias são monitoradas, drones entram em operação e rádios pipocam com atualizações constantes. O nome de Jacques circula em todos os canais de comunicação. Procurado, perigoso, fugitivo. Mesmo assim, ele consegue despistar as primeiras equipes, entrando em estradas secundárias e atoleiros escondidos. Mas é uma vitória frágil, temporária. A polícia rastreia sua última localização e chega muito perto de capturá-lo. Valquíria, com sua experiência e frieza estratégica, cercaria qualquer outro criminoso nessa situação. Mas Jacques dirige sem rumo, tomando caminhos imprevisíveis, quase irracionais, como se ele próprio não soubesse aonde estava indo. E por isso, ironicamente, ele consegue escapar, não pela inteligência, mas pelo puro caos. Quando a polícia perde seus vestígios, Valquíria respira fundo e encara Samuel, que acompanha a operação na delegacia. "Nós vamos encontrá-lo", ela promete. Mas homens como ele, às vezes, se destroem sozinhos antes de chegarmos lá. Mal sabia ela o quão certa estava. A fuga que Jacques imaginou cheia de adrenalina e esperteza se transforma rapidamente no maior perrengue de sua vida. Sem dormir, sem comer e sem confiar em ninguém, ele acaba aceitando a ajuda de um motoqueiro desconhecido que promete levá-lo até uma região isolada, onde poderia se esconder por alguns dias. A ideia parece boa até o momento em que deixa de ser. No meio do trajeto, o motoqueiro para abruptamente no acostamento e exige todo o dinheiro que Jacques carrega. Surpreso e vulnerável, ele tenta argumentar, tenta se impor, tenta ameaçar, como sempre fez. Mas nada funciona. O motoqueiro, irritado e cansado de ouvir a voz arrogante do fugitivo, parte para cima dele com brutalidade. O golpe o pega de surpresa. Jacques cai no chão poeirento, sente o gosto metálico do sangue preencher sua boca e percebe, pela primeira vez, que está realmente indefeso. Toma chutes, socos, é arrastado pelo casaco como um fardo descartável. Ele tenta reagir, mas o corpo não responde. O motoqueiro pega o dinheiro, cospe no chão ao lado dele e desaparece numa nuvem de poeira. Jacques, machucado, com o rosto deformado e as roupas rasgadas, rasteja até o acostamento e tenta entender como chegou tão baixo. Não encontra resposta. Apenas continua andando, cambaleando, como um fantasma sem rumo. Algumas horas depois, sujo, ensanguentado e humilhado, ele entra em um bar simples na beira da estrada. Não tem forças para continuar fugindo e decide se misturar aos músicos locais, pegando um violão emprestado e fingindo ser apenas mais um artista itinerante. Sua presença chama pouca atenção,
Ele virou sombra, sem o brilho que o poder lhe dava. Até que Tânia aparece. O coração dele quase para quando vê a ex-mulher ali, parada na porta, observando-o tocar. Ela não parece surpresa. Não parece emocionada. Apenas o encara com uma frieza que corta. "Então é aqui que você veio se esconder?" diz ela, com uma voz que fere mais que qualquer golpe físico. Jacques engole seco, sem saber o que dizer. Para piorar, ela se aproxima do palco e se senta bem na frente dele, como se estivesse assistindo a um espetáculo ridículo. "Quer saber como eu te encontrei?" ela pergunta, inclinando-se para a frente. "Não foi difícil. Você sempre corre para lugares onde acha que ninguém te conhece. Mas você se esquece de uma coisa. Eu te conheço melhor do que ninguém." A cada palavra, Tânia o afunda mais. Ela descreve sua decadência, lembra seus crimes, aponta suas falhas e expõe sua covardia. O bar inteiro escuta. O vilão, que sempre se alimentou do medo e da admiração alheia, agora não é nada além de um homem derrotado sendo humilhado publicamente. "Olha para você, Jacques", ela diz, rindo sem humor. Fugindo, espancado, mendigando um violão para se esconder. Você não é nem sombra do que fingia ser. Jacques tenta responder, mas as palavras não saem. Só consegue abaixar a cabeça, engolindo a vergonha. Tânia se levanta, o encara mais uma vez e sentencia. "A polícia pode até demorar para te pegar, mas o mundo já te condenou faz tempo." Quando ela vai embora, deixando-o sozinho no palco improvisado, Jacques sente que algo dentro dele finalmente se rompeu. A fuga continua, mas ele já não é mais fugitivo. Nos próximos capítulos, Jacques mais uma vez demonstra até onde é capaz de ir para proteger seus segredos. Astuto e sem escrúpulos, ele decide usar o celular de Philippa, que continua desaparecida sob circunstâncias cada vez mais suspeitas, para manipular Léo. Fingindo ser a jovem, ele responde às mensagens do rapaz com frieza calculada, distorcendo tudo para desestabilizá-lo e afastá-lo de qualquer pista que possa levá-lo à verdade. Enquanto isso, em um canto completamente diferente da trama, Ryan e Cami vibram com o sucesso estrondoso da nova música do artista, celebrando a boa fase profissional como se aquele mundo sombrio que envolve Jacques, Danilo e Philippa não existisse. Léo, porém, não tem tempo para comemorar nada. Angustiado com tudo o que descobriu e convencido de que Danilo guarda informações comprometedoras sobre o assassinato de Abel, ele decide confrontar o rapaz de maneira direta. A discussão explode na frente de Manuel e Peter, que assistem perplexos enquanto Léo acusa Danilo de cumplicidade, exigindo respostas que Danilo não consegue ou não quer dar. Tomado pelo desespero de encontrar Philippa, Léo tenta novamente contato com a amiga, sem imaginar que é Jacques quem está lendo e respondendo cada palavra. Abalado, Léo busca apoio emocional em Marlon. O que começa como uma conversa sincera, carregada de medo e vulnerabilidade, acaba evoluindo para um beijo inesperado entre os dois. Um momento intenso que os pega de surpresa e faz Léo questionar ainda mais tudo o que sente, tudo o que vive e tudo o que ainda está por enfrentar. Enquanto isso, Samuel, cansado das manipulações de Jacques, decide encará-lo. O confronto entre os dois é tenso e agressivo, e numa tentativa desesperada de impedir que Jacques continue destruindo provas, Samuel acaba quebrando o celular de Ricardo. No entanto, mesmo com o aparelho destruído, ele consegue recuperar o chip, esperando que aquele pequeno fragmento possa conter alguma pista, algum vestígio capaz de revelar o que realmente aconteceu com Ricardo e quem está por trás da morte de Abel. Em outra frente, Marlon procura Danilo para tentar entender o caos que se instalou. Danilo, apesar de ainda atormentado pela culpa e pela pressão, desconfia profundamente que Jacques tenha feito algo terrível contra Philippa. Essa suspeita o corrói, levando-o a repensar cada atitude recente do vilão e a temer o pior. Léo, apesar do turbilhão emocional, decide manter sua marca na Boaz. Ele sabe que abandonar tudo agora seria uma vitória para Jacques e não está disposto a entregar terreno ao inimigo,
Ao mesmo tempo, o clima esquenta entre Romano e Lucas, já que Romano passa a pressionar o rapaz de um jeito que deixa claro que algo grande está prestes a estourar. Determinando a agir de uma vez por todas, Danilo decide procurar por Filipa pessoalmente. Convencido de que ela pode estar em perigo, ele pede a Pan que lhe entregue a chave da casa da jovem. Sua expressão, carregada de tensão, não deixa dúvidas. Seja qual for a verdade, ele está pronto para enfrentá-la, mesmo que isso signifique colocar Jacques contra a parede de um jeito que nunca fez antes. A vida de Filipa, que já vinha se equilibrando no fio da navalha desde a morte trágica de Abel, desmorona de vez quando a verdade que ela tanto temeu e ao mesmo tempo sempre pressentiu, finalmente vem à tona. Sozinha, Filipa sente o corpo fraquejar. O peso da traição, da impotência e da verdade finalmente exposta se mistura dentro dela. Ela se deixa cair em um banco, nas escadas, no chão, não importa onde, e chora. Chora como não chorava desde a morte de Abel. Chora porque a justiça parece distante. Chora porque ninguém nunca a avisou que descobrir a verdade machucaria tanto. Quando as lágrimas secam o suficiente para que ela consiga respirar, Filipa toma uma decisão. Ela não vai enfrentar tudo sozinha. Ainda tremendo, ela procura Samuel, alguém que sempre demonstrou empatia verdadeira por ela. Quando o encontra, ela finalmente se permite desabar por completo, abrindo o coração e revelando toda a história, desde a gravação de Ricardo até a participação de Danilo e o assassinato planejado por Jacques. É ali, diante de Samuel, que Filipa entende que a guerra só está começando. E dessa vez, ela não pretende perder. Tânia chega à sala onde Filipa ensaia, carregando no olhar uma mistura de urgência e fúria. Sem ao menos pedir permissão para entrar, ela atravessa a porta com passos firmes, interrompendo completamente a aula de teatro. Os alunos se entreolham assustados, enquanto Filipa sente o estômago gelar. Tânia encara a jovem como quem carrega uma bomba prestes a explodir. Com a voz trêmula, porém decidida, solta a revelação que muda tudo. Eu sei quem matou Abel. A frase reverbera pela sala como um trovão. Filipa, já fragilizada por tudo o que viveu desde a morte de Abel, sente o coração acelerar. Sua respiração falha e ela precisa se apoiar na mesa para não perder o equilíbrio. A professora tenta intervir, mas Tânia está tomada por uma determinação quase feroz. Ela insiste que não pode mais carregar o peso daquela descoberta sozinha e exige que Filipa a ouça, ali mesmo, diante de todos. Enquanto isso, longe da tensão que cresce na aula, Agripino anda de um lado para o outro em casa com o semblante fechado. A revelação de Tânia, que chegou até ele de maneira fragmentada, o deixou profundamente abalado. Com medo das consequências e sentindo que a situação está prestes a fugir de controle, ele toma uma decisão drástica: chamar a polícia imediatamente. Acredita que apenas uma investigação formal pode impedir uma tragédia maior. Ele avisa que quer que Jacques e Samuel sejam interrogados. Ambos, a seu ver, têm muito a explicar sobre os últimos acontecimentos e sobre a teia de mentiras que envolve a morte de Abel. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Dara vive sua própria tormenta. Ela está inquieta, com o olhar perdido, imaginando como Jussara reagirá quando descobrir que sua famosa torta salgada, orgulho da cozinha da família, causou intoxicação alimentar em vários convidados da festa de Cami e Ryan. A moça teme que Jussara desabe arrasada, ou pior, que desconte em si mesma a responsabilidade pelo que aconteceu. A culpa pesa sobre Dara como uma pedra, e ela ensaia várias vezes o discurso que pretende fazer, sem encontrar coragem de fato para falar. Na festa, a situação ainda repercute. Cami, ainda tensa com a intoxicação dos convidados, confronta Jussara sem rodeios, pergunta o que ela colocou na torta, exige explicações e não tenta disfarçar a frustração. Jussara, abalada,
balbucia justificativas enquanto tenta entender onde errou. A situação se agrava quando Léo, que vinha observando tudo de longe, resolve tirar satisfação com Ryan. Ele questiona o amigo sobre o envolvimento de Marlon e Bárbara, insinuando que a proximidade dos dois está causando problemas no grupo. Ryan tenta acalmá-lo, mas Léo já está irritado demais para ouvir. Sentindo o clima pesar, Marlon decide procurar Jeff. Ele sabe que exagerou em algumas atitudes e tenta, de forma sincera, pedir desculpas. Jeff, no entanto, está magoado e não se entrega tão facilmente. A conversa é tensa, cheia de pausas pesadas e frases interrompidas, mas revela o desejo de Marlon de reparar seus erros. E enquanto cada núcleo da história se fragmenta em seus próprios conflitos, Tânia continua firme diante de Philippa, encarando-a com a convicção de quem não pode mais esperar. A revelação sobre o assassino de Abel paira no ar como uma tempestade prestes a desabar. E ninguém imagina o quanto essa verdade ainda vai abalar toda a cidade. Samuel sente o estômago revirar quando percebe que Jacques está prestes a fugir. O clima já vinha tenso há dias, e agora, diante da movimentação suspeita do tio, tudo se confirma. Ele não pretende esperar pela polícia. Determinado, Samuel corre atrás dele, tentando interceptar a saída pela garagem. Mas Jacques, movido pelo desespero e pela frieza calculada que sempre o guiou, é mais rápido. Com um olhar gelado, quase desumano, ele passa por Samuel como um vulto e desaparece para evitar a prisão que finalmente se aproxima. A fuga acontece justamente no momento em que a verdade começa a emergir com força. Em Dona de Mim, os crimes de Jacques, longamente ocultados sob manipulações e mentiras, enfim vêm à tona. Ele é o verdadeiro responsável pela morte de Abel, o próprio irmão, causada pela sabotagem cruel dos freios do carro. A revelação, que parecia impossível meses atrás, agora explode como um vendaval sobre todos os envolvidos.